empresarial, tanto... Pode ser? Ai, hoje, assim, ó... Olá para você que acompanha as redes do Diário do Iguaçu. Estamos iniciando mais um Vozes da Publicidade. Hoje, aqui, apresentando comigo, o Dirceu Hermes. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Karine. É sempre um prazer estarmos juntos para esse programa. E hoje vai ser mais difícil para tu falar, tá? Porque já e Didi estão em ação. Eu já tô me preparando aqui. Então, a gente está recebendo uma convidada muito especial, coordenadora do curso de publicidade da UNO, Jacira. Seja muito bem-vinda. E uma gaúcha de Bagé, que não pode se esquecer jamais. A gente agradece, assim, Karina, olha, acho que eu e o Didi a gente vai tomar conta da mesa, né? Fiquem à vontade. Porque aqui... Fiquei muito feliz, né, quando a gente pautou e a professora Jacira presente nesse momento Vozes da Publicidade, porque quando a gente fala da publicidade, do mercado publicitário, a gente tem que falar do curso de jornalismo, que foi um divisor de águas, né? Então aqui você tem dois jurássicos, né? O Didi, que sou eu, e a Jajá, que é a Jacira, né? Que éramos os jurássicos dentro do curso de jornalismo. Eu implantei de publicidade. Eu implantei o curso de publicidade, fiquei 20 anos no curso, né? E a Jacira foi uma das primeiras professoras contratadas na minha gestão de curso, né? Então, nós trabalhamos juntos 19 anos na universidade e eu saí, levei o meu jurássico para fora da universidade e deixei o dela lá. Sim. E aí tem muita história para a gente contar, né? Então hoje a gente está bem equipado aqui de informação, com muito conteúdo relevante, né? Jacira, para a gente iniciar, conta um pouquinho da tua história. Meu Deus. Resumidamente. Eu acho que vou falar um pouquinho resumido. Isso. Né? Bem resumido, né? Bem, eu sempre digo que eu sou uma prof de Bagé, né? Mas eu acabei vindo aqui para Chapecó em 2004. E assim, eu acho que como aquele profissional que vem para Chapecó imaginando que vai ficar um pouquinho e acabar se apaixonando pela cidade. E aí tem esse encantamento, a gente vai ficando. E hoje já são 21 anos na cidade. E cada vez mais apaixonada por tudo que foi oferecendo, né? Eu sou uma publicitária bem raiz, né? Me formei em Pelotas, né? Universidade Católica de Pelotas. E aí fui fazendo uma formação enquanto eu sempre tive não imaginava que eu fosse caminhar pelo ensino, mas eu acho que as coisas foram levando de fazer sempre um encantamento. Eu fui uma professora que sempre transitou entre os processos criativos e a parte de ensino. Então eu fui fazendo a especialização em linguística e ensino, mestrado em educação, pós-graduação em docência no ensino superior. E aí a minha trajetória sempre foi muito marcada por agência experimental. Tanto que foi, acho que um ponto que fez eu vir para cá também, porque eu fui a professora de implantação da agência experimental. E hoje, além da coordenação do curso, eu também faço a coordenação da agência experimental de comunicação da UNO Chapecó, que é um grande laboratório que acaba reunindo os laboratórios de comunicação, os estúdios e mais as agências experimentais. Então, eu acho que eu sou uma prof que tem um pé no criativo e um pé no ensino. Legal. Jacira, quando você chegou, tu consegue hoje fazer uma avaliação assim, da tua chegada no curso de publicidade com essa expansão do mercado hoje? Qual foi a contribuição do curso? Eu acho que uma coisa que eu sempre falei é assim, primeiro a gente tem que agradecer aos profissionais que já estavam aqui, né? Porque eles fizeram o primeiro caminhar, né? A gente chegou e publicidade já existia. Então acho que a primeira coisa que a gente precisa é valorizar os profissionais que aqui já estavam. Mas assim, quando o curso vem, ele sempre vai trazer novas ideias e novas proposições. A partir daí, eu acho que existe sim momentos assim de transições muito grandes, porque assim, a gente chega no momento de que o cenário social também estava mudando. A gente estava num processo de que o processo digital estava começando, então são divisores, né? Naquele momento, vamos pegar um exemplo.
Quando a gente vem para cá, o digital estava começando e a gente fazia muita mídia off. Hoje a gente faz principalmente mídia digital. Mas enquanto contribuição, acho que a gente começou a falar muito para os estudantes no sentido assim, que maneira que vocês têm de contribuir para que isso faça diferença também para as suas cidades. Porque num primeiro momento eles tinham a ideia assim, eu vou fazer o curso e eu quero vir principalmente para Chapecó. Eles tinham Chapecó como uma grande cidade. E a gente começou a falar assim, não, mas vocês também podem vir a empreender. Vocês também podem fazer a diferença e melhorar em relação aos seus espaços. Então, acho que a gente começou a ter um primeiro momento com outros formatos de empresas de comunicação, né? Olhares mais criativos, mais inovadores, e depois a gente começou a ver muitos egressos retornando para suas cidades e fazendo um olhar também propositivo. Tanto é que quando se pensou em implantar os cursos de comunicação, a primeira opção se deu pelo jornalismo, começar pelo jornalismo, porque você já tinha um mercado consolidado em expansão em Chapecó e na região. O que se tinha era uma carência grande de profissionais, né, do jornalismo. Então, primeiro você resolve esse problema quanto universidade e depois você vai trabalhar e contribuir para elevar a profissionalização desse mercado. Isso que a Jacira, que você traz, Jacira, ele é bem interessante nesse sentido. E hoje nós temos egressos do curso em que eles estão no mercado, mas também estão empreendendo, né, Jacira? Sim. Tem hoje um raio-x, mais ou menos, como é que está esse impacto? O impacto da onde os nossos alunos estão e o que eles estão fazendo, o que está impactando. Eu vejo que os nossos estudantes, cada vez mais cedo, eles estão indo para o mercado. Né? Eu, até pouco tempo, eu era do setor Talentos Uno, que a gente tem essa relação de olhar para carreiras e empregabilidade. Para vocês terem uma ideia, a gente tem o estudante que primeiro, segundo até terceiro período ele está fazendo estágio. Do quarto em diante, ele já está indo para ter a sua primeira contratação efetiva. Muitos estão indo fazer, que a gente chama de PJ. Quando eles vão para o último ano, eles já estão em condições melhores de contratação. Muitos se organizam enquanto coletivos, quem vão para as áreas mais criativas. A gente ainda tem uma carência de melhor remuneração, mas isso é uma questão, eu acho, que não é específica da publicidade. Eu acho que é um todo enquanto área da comunicação, né? Quando a gente chega às vagas pedindo, por exemplo, um analista de comunicação, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de indicar, porque os nossos estudantes, os nossos egressos, eles estão todos empregados, né? Porque eles já começam a se inserir no mercado desde muito cedo. Então, assim, para retirar alguém que está já inserido, ele precisa melhorar a proposição de vaga. Então, todos estão bem inseridos. E aí a gente tem aquele que vai para uma questão mais criativa e o estratégico, sim. Quem está buscando uma remuneração melhor, ele está indo para as vagas mais do estratégico, né? E aí uma questão que a gente sempre pontuou, o curso de publicidade da UNO Chapecó, ele não atende essencialmente o nosso mercado local. A ideia é que esse estudante ele possa transitar também em outros contextos. E eu acho que esse é o olhar também do curso de jornalismo. A gente sempre teve essa questão de preparar o estudante para o mercado. E aí, por isso também, a gente sempre teve esse cuidado de chamar profissionais para virem conversar, e a gente também faz muitas visitas e viagens para eles terem esse olhar um pouco mais amplo sobre a profissão e eles conseguirem transitar, né? Tanto é que hoje o curso tem já muitos anos no Conversando com o Mercado, né? Que é para justamente levar os profissionais, trocar experiência e promover essa integração e essa aproximação. Jacira, qual é hoje a ênfase que o curso dá na formação do profissional?
Teve uma época que a gente focou no merchandise. Os primeiros anos, né? Os primeiros anos, e né, foi sempre percebendo uma tendência e carência de mercado. E hoje, como é que está? A gente tem 2 braços, né? Primeiro, assim, tem o olhar da formação crítica, isso daí tá base porque nós somos do bacharelado. Mas depois a gente vai caminhando ele enquanto o criativo, que é da essência enquanto publicitário, mas a gente vai para o estratégico. Esse ano a gente começou a implantar uma nova matriz curricular e o que a gente ajustou? A gente entende que ele inicia enquanto o braço do criativo, mas o estratégico ele precisa ter um pouco mais de... ele precisa estar mais maduro, para ele entender um pouco mais o que é um planejamento, o que é, por exemplo, a força do branding. Ele não... E antes ele entrava no curso e ele ia fazendo um escalonamento quase igual. Então hoje ele entra no criativo, ele vai tendo primeiro, segundo, terceiro período, para depois começar o lado do estratégico. Ele precisa estar mais fortalecido e mais maduro. Aí depois do criativo ele vai perdendo um pouco mais a força e o estratégico ele vai crescendo. Então a gente tem esses 2 vieses em termos de formação, tanto o criativo quanto o estratégico na sua formação. Eu estava aqui pensando, prof, dentro desse cenário, qual é a maior dificuldade enquanto docentes? Dificuldade, eu acho que é um aluno que está chegando muito... como é que eu vou dizer? Ele quer as coisas muito rápidas. É a geração da ansiedade e da agilidade. E tem coisas que a gente precisa ser menos ansioso, né? Assim, ó, o curso ele é pensado para ser feito em 4 anos, porque tem coisas que elas precisam ser sedimentadas aos poucos. Então, assim, tem coisas que precisam ser lidas. Por exemplo, eu sou prof de redação. Em redação a gente diz que o texto precisa dormir, porque ele precisa amadurecer. Então, não é simplesmente jogar e dizer assim, não está pronto. Não é uma questão de 2 meses, 3 meses, tô pronto e vou me jogar no mercado e eu sei tudo. Não. As coisas, elas precisam ser feitas, aquela ideia do tijolinho por tijolinho. Então, assim, quando se pensa numa organização curricular, é porque ela faz sentido. E aí a gente entende que existe um processo natural. Então, e aí o aluno, às vezes, ele chega afobado demais. Não, mas eu quero ver isso daqui que já está lá 2 anos na frente. Pode ser que, se ele tivesse condições, ele poderia vir a solicitar e fazer. Mas ele não está preparado o suficiente porque vão faltar conhecimentos e ele vai estar carente. E aí, o que a gente vê? Se o aluno ele vir a solicitar e fazer, a percepção que ele vai ter vai ser muito pequenininha. Né? Ele vai ter uma superficialidade, mas ele não vai conseguir ter a compreensão do todo. Então, assim, é uma geração bastante ansiosa. E eu acho que precisaria ter um pouco mais de calma, né? O mercado sente isso, né? Eu saí da universidade e mergulhei no mercado. E o maior conflito hoje do mercado é justamente isso, é como trabalhar com essa nova geração que vem. Nós temos aí um hiato que se indica na questão de liderança, que as pessoas não querem, hoje o profissional que chega não quer assumir cargo de responsabilidade. Sim. Ao mesmo tempo, as empresas estão preocupando-se com o plano de cargos e salário, mas ele não está querendo esperar muito tempo para a ascensão de carreira, né? Então, pelo que eu sinto, assim, e já que eles passam pela universidade, qual é a estratégia? Já chegaram a encontrar? Curiosidade mesmo, olha, né? Porque assim, não existe... Mas assim, ó, vamos pegar um exemplo assim, ó. O que fazer diante disso tudo? Olha, eu acho que a gente precisa fazer as leituras e não temos ainda as respostas que a gente gostaria, né? E aí eu digo assim, ó, eu sou a Jajá, né, eu disse eu Didi, a gente já passou por muitas gerações e eu me vejo pensando como a gente vai fazer as leituras dessa nova geração, que ela vem com olhares muito diferentes de todas as outras. E assim, ó, eu digo que a pandemia, ela nos deu uma virada
como se fosse uns 10 anos e a gente não conseguiu ainda acompanhar. Então, assim, vamos pegar um exemplo, assim, antes a gente tinha muito mais estagiários e voluntários, porque eles entendiam que eles estavam num processo de conhecer e eles precisavam ter experiência. Hoje, a gente tem uma geração que primeiro eles querem receber, né? Eles fazem uma relação, tá, mas o que eu vou ganhar com isso? Então, quando a gente diz assim, sim, mas vocês precisam ter conhecimento, né? E eles dizem assim, tá, mas eles olham muito mais enquanto o monetário primeiro e não a ordem do conhecimento. Então, aí vem, por exemplo, esse outro lado também, a relação sim, mas a questão da liderança, que hoje muitos não querem ter liderança. Então, acho que tem, assim, muitos embates das gerações que pensam de maneiras diferentes. E eu acho que nós, enquanto gerações antigas, a gente tem que começar também, não simplesmente fazer essa comparação simples. A minha geração pensa assim, a geração deles pensa de outra forma. Mesmo porque, sem querer te cortar, já te cortando, de uma certa forma, nós sempre vivemos os conflitos geracionais. Sempre foi presente. Só que acho que agora criou um hiato muito grande, sim, né? Agora tem esse hiato. E você vê uma geração da tecnologia, uma geração acelerada e que está impactando, né, de uma certa forma. Mas esse conflito geracional, ele sempre esteve presente. Hoje, pouquinho mais acentuado. Mas que bom que isso acontece, porque faz com que o curso e as organizações também comecem a se preocupar e pensar em estratégia. Não tem jeito. É com essa geração que vai ter que trabalhar. Mas é uma geração que a gente ganha em criatividade. É uma geração que a gente ganha em inovação. É uma geração que está começando a também ter a percepção que vale a pena olhar para a experiência. Sim. Né? Daquele mais velho. E eu acho que o ponto de partida é não simplesmente de fazer o comparativo do que isso está certo, isso está errado. Não, acho que a primeira coisa a gente tem que tirar esse olhar. A questão é se abrir para o diálogo e ver que forma que a gente tem de mediar essa relação. Porque se eu parto do princípio de que tem um mais certo do que o outro, eu não consigo chegar num meio termo. Né? E pensando assim, enquanto universidade, a gente falava antes em off, esses cursos curtos, rápidos, você não acha que favorece daqui a pouco esse imediatismo dessas gerações que não tem muita paciência para uma universidade? Eu acho que assim, o curso curto, ele sempre vai auxiliar num sentido de complementação. O que não pode pensar de que ele já é o suficiente. Né? E aí, o que a gente vê? Muitos estudantes chegam achando que o curso curto, ele já está te dando todo o conhecimento necessário. Né? Então, assim, eu já sou formado em tal curso e isso daí já me basta. Né? E, na verdade, não. Ele é um pontinho lá do iceberg. Né? Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter. Ou então de os grandes chamariz que a gente vai tendo do Instagram e com as fórmulas prontas. Em comunicação não existe fórmula pronta, porque assim, cada cliente vai exigir uma demanda específica. Né? Não existe receita de bolo para publicidade. Né? Porque cada um é um caso específico, né? Jacira, e como é que tu vê hoje, olhando para o mercado publicitário, para onde nós vamos? Ai, gente, não existe receita de bolo, Didi, eu acabei de dizer. Eu acho que a gente está num momento completamente disruptivo. Justamente por isso que vem a minha pergunta muito nesse sentido. Porque tem tanta coisa acontecendo dentro de uma velocidade tão grande e que eu fico me perguntando onde é que nós vamos parar diante disso tudo. Porque há um tempo se fala da forma convencional, tradicional, de comunicação, está com os dias contados.
tenho dúvida em relação a isso. Eu acho que essa questão do on e off, eles ainda vão caminhar meio junto por um bom período. Né? A visão apocalíptica de que o VT de 30 segundos na TV ele está com os dias contados, quando a gente vê a produção audiovisual se fortalecendo cada vez mais em função da internet. Né? É um pouquinho por isso que vem essa questão. Gente, onde é que nós vamos parar? Olha, eu acho que a gente está num momento extremamente... Faça a tua profecia aí, profe. Eu acho que a gente está num momento completamente disruptivo. Acho que assim, ó, sempre puxando lá teorias da comunicação, já que tu falou lá dos apocalípticos e os integrados, né? Uhum. Acho que assim, ó, toda vez que surge uma nova ferramenta, uma nova mídia, a gente tende a ser apocalíptico, dizendo assim, ó, isso aqui chegou e tudo mais vai deixar de existir, né? Lá quando Gutenberg lançou lá a prensa, os tipos móveis, o que diziam? Por que eu vou ir na igreja se as pessoas vão poder ter a Bíblia impressa, né? E assim foi quando foi surgindo as outras mídias, as outras ferramentas, né? Quando veio a possibilidade da internet, e aí diziam assim, ou o livro, o e-book, agora... Acabou com o livro. Acabou com o livro, né? Eu acho que assim, vamos pegar a questão da inteligência artificial, né? E aí muitas pessoas, elas têm medo. Eu acho que a gente não tem nem ideia de todas as possibilidades que a inteligência artificial tem, mas ela é uma ferramenta. Eu acho que cabe a gente entender quais são as possibilidades e como que eu vou utilizar ela. É a mesma coisa de quando surgiu a internet e as possibilidades que a gente ia ter. E a gente aprendeu a utilizar, né? E toda ferramenta a gente pode usar ela para as questões do positivo e para as questões do negativo. Eu acho que assim, a ferramenta, ela obedece a comandos. E o que determina é a pessoa que está por trás dessa ferramenta. Então, assim, eu vejo que é a gente que vai dar os comandos e o que a gente vai fazer com essa ferramenta. Eu acho que cada vez mais a IA vai estar integrada na nossa vida, assim como a gente tem o celular. Antes a gente tinha um celular e que ele acabou virando um smartphone e ele está cada vez mais integrado. Hoje as nossas casas, elas estão integradas. Por exemplo, a gente chega em casa, a gente tem a Alexa e aí a gente pergunta, né? E aí ela vai nos dando vários comandos. Isso cada vez mais vai estar presente. Só que aí eu acho que vai muito da gente entender. E eu acho que a gente está só num pedacinho. Eu acho que a gente não tem ideia ainda do que vai vir pela frente. Mas eu acho que a gente não pode se fechar para isso. E olha, né? que tu traz algo bem interessante, né? As pessoas acham que a inteligência artificial vai fazer tudo. Se você der o comando, ela vai fazer tudo. Agora, se não tiver a pessoa do outro lado para ter raciocínio lógico, né? Conhecimento para verificar o que é que vem dessa inteligência e dar o comando certo, ela não vai resolver absolutamente nada. Vamos pegar o caso assim, a fotografia. Eu posso ir lá no programa e pedir que ela faça uma fotografia publicitária. Ela vai fazer esteticamente super bonita. Mas ela é igual a foto de um fotógrafo? Não. Né? Ela vai fazer posso pegar duas fotos. Hoje eu consigo identificar claramente a foto que foi feita por uma IA e a foto que foi feita por um fotógrafo. Né? A foto que foi feita por um fotógrafo publicitário, um profissional, eu consigo ver desde a textura e aquilo foi feito especialmente para aquele cliente. A foto da IA, ela vai pegar vários elementos e ela tem uma plasticidade que, pelo menos hoje, eu consigo identificar que ela foi feita por uma inteligência artificial. Pode ser que daqui a um tempo, com as várias camadas dos comandos que vão sendo dados, eu consiga não mais diferenciar. Mas hoje, eu consigo saber, isso é feito por IA. Então vai do cliente, ele quer uma imagem produzida por inteligência artificial ou não? Então vai assim, o que eu quero? Eu quero baratear ou não? E tem um outro fator, né, Jacira? Porque o Kotler, que ele sempre foi que ditou as regras do marketing, no 4.1, né, e foi indo, hoje ele vem com H2H, trabalhando a humanização.
em que nada substitui as relações humanas dentro do processo de comunicação. Sim. Então, tu tem todo esse aparato da tecnologia, mas, por outro lado, vem toda uma questão da valorização das pessoas, né, de proporcionar a melhor experiência para o teu cliente, que vem dentro de uma lógica para botar a gente com os pés no chão, né? Sim. Sim, e semana passada eu estava vendo, assim, profissões que daqui a 15, 20 anos vão ser extremamente raras e vão ser muito remuneradas no mercado. Vão ser trabalhos manuais, né? A costureira, o sapateiro, ou sabe, todas essas profissões que, porque não houve ao longo do tempo essas gerações que interessadas, né? interessados, vai ser desde a pessoa que vai fazer a redação, essa textualidade, o texto, né? A gente diz assim, as pessoas que vão fazer o trabalho dessa questão extremamente mais manual. É o fotógrafo que vai pegar a câmera e vai fazer a foto do clique, vamos supor, e não encaminhar para uma inteligência artificial, vamos supor. Você falou bastante em inteligência artificial agora, né? Uma das características essenciais do publicitário é a criatividade. Você não acha que daqui a pouco, com o avanço dessas ferramentas, vai estar interferindo nisso? Eu acho que a inteligência artificial, ela ela auxilia no processo, né? Vamos pegar um exemplo, assim. Tem coisas que eu utilizo a IA num sentido de melhoria de texto. Eu estou produzindo um texto, pelo menos por enquanto eu faço isso. Eu faço a minha produção do texto, eu jogo para a IA e peço para ela refinar, né? Olha, refine esse texto num tom tal e tal. Faça a revisão desde, vamos supor, gramatical. Tem coisas que eu jogo no sentido dela melhorar. Se eu pedir que eu dê o comando, faça um texto publicitário nesse tom e tom, assim, ela vai me fazer. Só que não vai ser tão bom se eu fizesse desde o primeiro passo. Ela vai fazer, por exemplo, um texto criativo, mas ele vai ser padrão. Ele vai ser muito igual. Ele não vai ter essas sutilezas de trabalhar as particularidades para aquele cliente. Não tem um toque humano. Não. Ele vai ser, assim, aquele texto que é direitinho. Mas, assim, ele não tem a ordem da experiência. Ele não tem, por exemplo, uma construção de um storytelling. Ele é um padrão. Ele cumpre com a função de ser publicado. Mas ele não foi feito especialmente para aquele cliente. Por isso que eu digo, assim, vai muito do uso que tu deseja dar, né? Eu aprendi. É isso que o Cotonou vem trabalhando já tempo. Eu estou bem encantado com essa perspectiva da humanização da comunicação, por onde a gente caminha, essa relação por trás, né? Quando Ford, na era industrial, né, ele dizia assim que a máquina ela faz tudo, mas ela nunca substitui o homem. Então tu precisa ter, e o homem não é somente para ligar a máquina e desligar a máquina, né? Que ele consiga também interagir e fazer com que a máquina trabalhe para ele cada vez mais. E é mais ou menos para onde a gente caminha. E o nosso mercado local? Eu acho que Chapecó é uma cidade que a gente só vê crescer. É impressionante, né, Jacira? Como se tornou um polo respeitado, com inserção em todos os cantos, né? E a gente vê a cidade cada vez crescendo mais, e isso pra gente também é bom. Se a gente tem um mercado que cresce, a gente percebe que existe também um mercado de comunicação. Então, porque comunicação e mercado, elas caminham junto. Então, um vai retroalimentando o outro, né? Então, pra gente é muito positivo. E a gente vê que as empresas de comunicação, elas não atendem somente ao mercado daqui. A gente vê as agências, os estúdios criativos, as produtoras, elas atendem diversas regiões do país. Isso só quer dizer que a gente tem ótimos profissionais, né? Colocando no mercado. E tanto assim que hoje, quando a gente olha para a UNO Chapecó, ela foi muito além do jornalismo, a publicidade, ela está no cinema. Assim, a gente tem o design, cinema, né? Então, a gente tem um conjunto de cursos
da área de comunicação e criatividade, a gente tem os nossos egressos, eles estão em diferentes estados, né? E aí vamos pegar exemplos, assim, o curso de publicidade, agora nesses últimos 2 anos, a gente foi premiado enquanto melhor monografia no Brasil, né? Ano passado a gente tirou melhor monografia. Legal. E o ano anterior a gente ganhou a menção honrosa, né? Isso enquanto premiação nacional. Então a gente vê a força do trabalho dos nossos estudantes, né? E assim, tem o Intercom, né, Expocom, que os nossos os alunos do curso, né, nossos alunos ainda estão lá, não tem jeito, mas sempre se destacando com produção interessante e premiada. Então já vamos fazer a publicidade, né? A gente está com o Intercom Sul nos dias 3, 4 e 5 de julho, e aí a gente vai estar recebendo os 3 estados aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, aqui em Chapecó, para o Intercom Sul, etapa sul do Intercom Nacional. Hoje eu fiquei sabendo que nós já vamos ter, tá para só ser confirmados os nomes direitinho, mas vamos ter acho que 18 grupos de trabalho, né? E aí, porque a gente tem vários eventos que vão acontecendo em paralelo ao Intercom Sul, né? Então, a princípio vamos ser 18 GTs. Então agora a gente já vai informar quais que vão ser os grupos de trabalho. E aí então a gente tem os GTs, tem o Ensicom, né, que é o Fórum de Ensino, Jornada da Extensão, o Expocom, que é o trabalho dos estudantes, e aí tem mais, acho que os principais são esses, né? E aí a gente já está divulgando nas redes, e a gente espera mais de 1.000 estudantes e profissionais aqui na cidade nesses dias. Tá, é a segunda vez que veio o Intercom para cá, Lembra né? que a gente fez um Regiocom também? Fez um Regiocom, A gente fez o Regiocom, acho que foi em 2006, o Intercom Sul a gente fez em 2012, e aí agora a gente tem mais um Intercom Sul. Então, sempre o curso se destaca muito na área de comunicação e com respeito em toda a cátedra no Brasil todo, né? A gente sempre teve posição de destaque ali dentro, né? Então, ano passado foram 14 grupos de trabalho, então esse ano já vão ser 18, então por isso que eu tô colocando 1.000, já colocando por baixo, porque eu imagino que vão ser bem mais inscritos circulando aqui nos dias 3, 4 e 5 de julho. Bom, vamos se organizar para participar, né? Vamos lá. A gente quer cobertura do DI. Eu estava aqui pensando, Jacira, ao longo dessas décadas tua de experiência, tem alguma história que te marcou, que queira compartilhar? Ai, gente. Pelo menos uma. Tanta história me ajuda a pensar, Didi. A história tua, já. História que a gente pode, a gente tem que pensar numa história junto. Olha, nós dois juntos só tem a nossa história de lambada, né, já. Eu não vou sair contando história de lambada, né? Mas olha, que história que a gente pode contar junto, eu e tu, Didi. É que assim, ó, sabe que eu e o Dirceu, a gente trabalhou juntos durante 19 anos, né? E aí tem tanta história boa pra contar, mas né? Uma marcante, mas uma uma marcante. que eu nunca vou esquecer foi do meu desespero, né? Eu assumi a coordenação do curso e eu precisava de professor. E na época eu contratei meio que no desespero o Andrei Copete e eu precisava de mais um professor. E ele me sugeriu a professora Jacira. 10 horas da noite, 10h30 da noite, perto das 11, eu liguei para casa da professora Jacira. Eu morava em Porto Alegre. Em Porto Alegre, eu acho que ela achou que até era um trote, né? Porque demorou para. Mas você já conhecia ele? Claro Não. que não. E eu também não tinha nem noção, só tinha a referência, tinha trabalhado em Pato Branco. E eu entrei em contato convidando-a para integrar o quadro docente do curso de publicidade. E ela perguntou quando ela deveria começar, isso eu acho que era na terça-feira, eu perguntei se ela podia, na terça para quarta, e eu perguntei para ela se poderia estar na quinta-feira. Aí ela pediu para estar na segunda. Nossa. Mas eu lembrei de uma história. Lembrou. Lembrei de uma história bem legal para contar.
a gente tinha, assim, agora a gente tem muito mais facilidade, né, do aeroporto, né? Mas antigamente a gente tinha NHT, né? Então não era todo palestrante que conseguia chegar aqui, né? Os aviões eram muito menores, tudo mais. E aí, o Dirceu, a gente sabia assim, ó, eu não sei o que aconteceu, que tinha um Cosmos que fazia o Dirceu, toda vez que ele colocava um casaco... O Caban. Toda vez que o Dirceu botava um casaquinho preto, que na moda se chamava Caban, o palestrante descia em Chapecó e o evento acontecia. E aí, lá pelas tantas, uma vez, tinha um evento que ele tinha uma transmissão, era um talk media, não sei, que tinha uma transmissão online, então não tinha problema do palestrante chegar, porque ele era online. Só que antigamente a gente mal tinha internet. Era bem difícil. O Dirceu, né, não botou o Caban, porque não precisava avião. Capaz que pegou a internet. O que eu disse? Dirceu, vai em casa, bota o Caban e volta. Gente, dito e feito. Botou o Caban, a internet voltou a funcionar. E onde tá esse casaco hoje? Lá pelas tantas, ele resolveu fazer um desapego do Caban. Gente, aquilo me traumatizou de um jeito, porque eu não podia nem mandar lavar o Caban. Eu tinha o Caban no porta-mala do carro, porque eu saí imbecil. E funcionava o tal do Caban. E eu fiquei eu fiquei com medo de levar o Caban embora, né? Eu não deixei ele botar fora o Caban, nem desapego. Porque assim, ó, quando tinha algum evento, alguma coisa, eu dizia assim, ó, qualquer coisa, tu bota esse Caban nos ombros, porque o evento vai dar certo. E sabe quando aquela coisa vai chover, vai vir temporal, a gente olhava pro céu, bota o Caban. Dito e feito, né? A gente, assim, era a nossa meteorologia, era o Caban. Incrível. Vai dar certo o evento? Bota o Caban. O avião vai descer? Bota o Caban. Olha, era a melhor meteorologia que a gente tinha. O termômetro do evento era o Caban. E o Caban eu perdi numa dessas viagens para Intercom, para os Regiocom, que eu participava muito ativamente, e numa noite de confraternização num Regiocom desses, eu esqueci em algum lugar. E lá você foi, então. Lá você foi. Esse foi o fim do Caban. Não, e o problema era contar pra Jajá que eu tinha perdido o Caban. Tinha deixado na estrada. Mas e assim, são muitas histórias. O que a gente tem lá na UNO Chapecó é essa relação. É uma das coisas que eu sinto bastante falta, lógico, é o convívio com os alunos, mas muito essa questão da proximidade, né? Você se desentende, já quis me bater, né? Já, que é normal, mas você sai e continua a relação de respeito e de amizade, porque as discussões se dão no campo das ideias, nunca na questão pessoal. Bacana, muito bacana. É isso que é muito importante, que a gente tem que levar muito afora, né? Pra gente já ir se encaminhando. Sim, porque pro depois fim, dessa né? história eu acho que é tchau, né? A gente tem que ir se encaminhando para o final. Eu queria te perguntar, se hoje você pudesse mudar alguma coisa, o que você mudaria na publicidade, nesse mercado? Eu acho que nesse mercado, o que eu mudaria? Olha, eu faria publicidade de novo, né? O que eu mudaria? Olha, é uma pergunta difícil, né? Olha, bem difícil. Eu acho que... Eu sempre acho que é uma questão de valorização, assim. Acho que eu acho que o próprio nós saber nos valorizar mais, porque assim, o que acontece? Como ele é um trabalho de ordem criativa, às vezes pra gente pode ser muito, às vezes rápido, o processo criativo. E a gente não percebe que o processo criativo, ele vem de muito tempo atrás, né? Vem de todo um processo de conhecimento, de tu se apoderar de muitos conhecimentos anteriores. Então, às vezes, assim, pode ser que aquele conceito criativo eu desenvolvi durante algumas horas,
mas ele já foi trabalhado durante muitos e muitos anos. Então, assim, muitas vezes o estudante, o profissional, às vezes pode ser que ele não perceba isso. Então, eu acho que eu gostaria que as pessoas valorizassem mais esse processo, né? Eu acho que é essa compreensão de que a relação dos processos criativos, elas vêm de um entendimento muito maior, né? Porque às vezes tem certas profissões que as pessoas dizem assim, ah, não, mas isso... vamos pegar um exemplo, isso tem uma consequência X. Mas, por exemplo, se eu faço um discurso errôneo, eu posso colocar certas situações delicadas, né? Por exemplo, eu posso levar as pessoas a induzir a erro se o meu discurso ele é falso. Então, assim, toda comunicação, ela pode induzir, né? Seja a certas falsidades, a certas manipulações. Então, assim, o publicitário, ele tem uma responsabilidade social bastante grande, né? Então, a gente não está somente para vender produtos ou serviços, né? A gente é um comunicador social primeiro, antes da gente ser publicitário. Então, eu acho que a gente eu acho que é um olhar de olhar primeiro para si, para depois olhar para o outro. Então, eu acho que a gente precisa ter esse olhar da compreensão, né, de tudo que representa ser publicitário. Bacana. E a valorização de si começa com a gente para depois chegar lá. Parabéns, Jaja. Fantástico, como sempre. Obrigada. Muito obrigada pela tua presença hoje aqui nos estúdios do Diário do Iguaçu. Eu que agradeço, né, a oportunidade de falar sobre a publicidade, falar sobre o curso e ainda mais assim se bate-papo com o Inditi, né? Enquanto Jacira, bom revê-la. Como sempre, cada rodada de conversa é um aprendizado e tenho por você maior carinho, maior respeito, né? Porque tem muitas histórias, né? Sabe que com a idade a gente vai meio que atrofiando em algumas áreas da tecnologia. E a Jajá era sempre a que me socorria em tudo, né? Tanto é que ela me socorria em tudo que ela achou que realmente, né, o pessoal do nosso círculo acreditou fielmente que eu estava pedindo dinheiro emprestado, que eu não conseguia manusear o banco, né? Quando clonearam meu. Então, sempre tem essa relação, uma história. E são 19 anos de convívio, tem muita história aí pela frente. Isso. Firme sempre, Jajá. Vamos lá, sempre na luta, né? Sempre na luta, tá? Um abraço enorme. Obrigada, então. Karina, obrigado mais uma vez aí pela parceria, dividindo essa bancada contigo. Muito obrigado. Tem sido difícil, né? Tá do lado dos grandes. Não, em absoluto, eu tô aprendendo muito contigo e tu sabe disso. Obrigada, então, gente. Esse, então, foi mais um Vozes da Publicidade. Em breve a gente volta com mais profissionais aqui para você. Para se manter informado, fique ligado nas redes sociais do Diário do Iguaçu. Até mais!